É assim? Você pediu para ler aquela lista de Doenças. das doenças, né, dos órgãos afetados, das doenças, e que tipo de pensamento levava a gente a sentir aquele órgão, aquela manifestação, aquela doença. Vocês pensaram então? Ali foi assim, é bem assim, sucinto, é óbvio, é apenas um demonstrativo. Para a gente entender isso, nós teremos que estudar muito e muitos outros, né, pesquisadores. Eu só dei um exemplo para vocês entenderem como dentro de vocês a doença se manifesta. Que tipo de crença, que tipo de pensamento faz com que seu corpo adoeça, com que seu órgão de choque apareça, né? Então, cada um tem uma personalidade, tem seus traços, né? Tem as suas manias e tem a sua história. E dentro dessa história, então, a gente pode ir delineando lá qual é o órgão seu de choque. Todo mundo tem seu órgão de choque, né? Por exemplo, agora não deu uma epidemia aí que não existe, mas uma epidemia de infecção urinária, não é? Principalmente nas mulheres de todas as idades, mas principalmente as que estão em período fértil, né? Período de ter filhos. Com certeza, todas essas mulheres que tiveram, elas têm como órgão de choque esta região, este aparelho, né, o aparelho reprodutor, o aparelho urinário, ou então os rins, né, porque são afetados diretamente, caso haja uma complicação da infecção urinária. Então, nós temos esses órgãos de choque. Eu não tive. Por que eu não tive? Outras mulheres também não tiveram. Por que outras mulheres não tiveram? Então, com certeza, essas mulheres que não tiveram têm outros órgãos de choque, que agora não é a bola da vez, entendeu? Pode ser na próxima, né? Na próxima bactéria que eles soltarem aí no ar, vai ser a nossa vez. Mas, de qualquer forma, nós deixamos os nossos órgãos vulneráveis por questões de traços, de jeito de pensar, principalmente de crenças. Espero que vocês tenham aproveitado esta reflexão para entender como é que o corpo de vocês funciona e em que vocês pensam para chumbar e pisotear nesse corpo diariamente neuroquímicas que vão desequilibrando tudo. Ai, não, acho que agora não está tão frio, né? Obrigada. Eu pedi para ela trazer um cachecol, mas ela trouxe um de neve. Eu vou morrer. Você falou, traz o cachecol creme. Foi a única coisa creme. Eu tinha um outro fininho, mas obrigada. Não, é porque agora está muito quente, não vou conseguir usar. Bom, então tá. Então essa assim era a maior lição. Vocês trouxeram uma foto da criança? Eu trouxe. Ótimo. Então, a criança é a bola da vez. Luiz e Rei a gente já viu, mas nós vamos falar então dessa criança. Hoje nós temos muita coisa para falar, mas acho que eu vou fazer mais exercícios do que falar o tempo todo, tá? A criança interior. Todo mundo tem a sua criança. Ela faz parte da nossa psique. Se nós quisermos entender quem somos, nós vamos ter que entrar em contato com essa parte do nosso ser, da nossa personalidade. Por quê? Por vários motivos. A criança, quando é concebida já no ventre da mãe, ela começa a receber todas as impressões do mundo. Ela não tem uma linguagem como a nossa, já adultos, definida, onde a gente consegue formar frases, né? Ter uma lógica, o que vem antes e o que vem depois, dar nome aos bois, né? Explicar o que está acontecendo. Uma criança não tem essa linguagem. Uma criança, ela sente, ela tem as impressões do ambiente, principalmente dos que vêm da própria mãe, quando está no ventre. Isso quer dizer que
que, a partir deste momento, você começa a construir este ser, a construir toda a bagagem de crenças que este ser vai ter. Não falei em crenças? Tem muitas crenças que nós não fazemos ideia de quais sejam, porque na barriga da nossa mãe tudo já começa a acontecer. Se a mãe está depressiva, o bebê vai sentir que tem algo errado. Ele vai sentir ou que ele é um estorvo, ou que a mãe não está bem, ou que os dois não estejam bem, que é aquela maneira que ele tem que se sentir, que é o único jeito, que ela não conhece outro. De qualquer forma, ela já vai estar começando a registrar no seu inconsciente um monte de informações. E se essa criança nasce doente? A mãe vai ter o quê? Frustração, culpa, preocupação, tristeza. Tem casos clínicos que a gente vê, de pessoas que nasceram com um defeitinho ou um probleminha ou outro e que conseguiu, em regressão, lembrar das feições da mãe. E a criança que não entende, não tem condições de compreender e explicar o que está acontecendo, ela tem a sensação de que ela é um estorvo, de que tem algo errado nela, de que ela atrapalha, de que ela está dando dor de cabeça para a mãe, está sendo motivo de tristeza. Quando isso acontece, o que vocês acham que está sendo registrado lá no inconsciente, como crença? Me digam. Todo mundo morreu? Rejeição. O que mais? Culpa. O que mais? Abandono. Medo. Muito medo. Insegurança. Mágoa. E acham que isso some? Isso já está construindo o ser. Fora toda a bagagem que ele traz de outras encarnações, tem mais essa para ele começar a elaborar. E as redes neuronais vão se formando aí. Ou seja, toda vez que a mãe olhar daquele jeito, a criança vai sentir um nó no peito. Por quê? Porque é o caminho natural. Ela vai se sentir de novo um estorvo, etc, etc. Aí ela cresce. Quando ela tem 4 anos, ela erra e num exercício lá que ela começou o jardim lá da infância. Nem sei qual que é o nome hoje, tá? Na minha época era jardim. Bom, tá lá no jardim, faz um exercício errado, a mãe vai lá e dá bronca. O que é que a pessoa, a criança, vai buscar no inconsciente dela? Eu sou um estorvo, eu sou burro, eu não sou competente. Está trazendo. Mas da onde ela trouxe isso? Das impressões, desde a barriga. Então entendam que crenças vão sendo construídas conforme as experiências que a vida vai trazendo para nós. E quando crianças não temos condições de interpretar o que está acontecendo. Daí a nossa criança ser uma coisa importante. Porque tudo que foi construído em nós, acreditem ou não, hoje vocês são reflexo da criança de 6 anos de idade. Você vai lá, não, eu cresci, né, Margareth? Não. Porque todas as suas redes neuronais foram construídas, principalmente até os 6 anos. Onde ela tem a relação primeiro com os pais, depois com os irmãos, depois vai começar com a sociedade, mas já está tudo ali, tudo formado. Então as reações que temos hoje são muito da criança que nós temos em nós, que nunca foi trabalhada e nunca foi vivida. Dores que nunca foram vividas, nunca foram explicadas. Essa criança continua sem entender, porque continua reagindo sem autoestima, continua reagindo magoável, continua reagindo
como se fosse um estorvo na vida dos outros. Ela, essa parte da sua criança, não foi ainda acalentada no colo. Não explicaram para ela que isso aconteceu por causa disso. Porque os pais não tinham recursos, não tinham conhecimento, não tinham condições. A gente não pegou essa criança no colo e falou: eu te amo, você está aqui, hoje eu cuido de você, não precisa mais ficar carente. Perdoe-se se você se sente um estorvo. Perdoe alguém se alguém te prejudicou. Ou seja, existe algo dentro de nós que precisa ser curado. E nós estamos falando da dor interior, da cura interior. Então, o meu exercício é o da criança. Eu vou propor para vocês, quem trouxe, levanta a mão a foto de criança. Alguns, né? Os mais aplicadinhos. Eu não tenho. Eu tenho. Tem gente que nem tem. 10? Tira um selfie agora. Tira um selfie para você olhar. Não é a mesma coisa, né? O selfie vai estar com aquela cara de malandro já. Não dá. A ideia é a pureza. É entrar em contato com o seu mais inocente, a inocência, a pureza, com os sonhos. É isso que nós vamos fazer agora. Então, quem não tem foto, não tem problema. Vai imaginar a lembrança que tem de como era quando criança. Vocês devem ter aqui alguma foto registrada na memória. E quem trouxe a foto vai olhar para essa foto enquanto a gente faz o exercício. Ok? Então vamos lá. Começou? Vamos, quem não tem foto, fecha os olhos. Deem-se a oportunidade de conhecer essa parte de vocês. Porque esse é o curso, conhecer-se. Relaxem o seu corpo. Não deixe nenhum músculo tenso, porque ele vai chamar a sua atenção e vai atrapalhar o exercício. Então procurem uma posição bem confortável, relaxando a musculatura o máximo que conseguem, respirando mais calma e profundamente, para permitir que os ritmos do corpo diminuam. E neste momento, então, vamos propor uma viagem. Uma viagem no tempo da idade que você achar mais adequado, que tem mais vivo em sua mente. Você vai voltar aonde você morava, com as pessoas que você morava. E nesse instante, você vai vestir essa criança com a roupa que você se lembra que usava. Você vai lembrar de todos os traços dessa criança. O cabelinho, a roupinha, o corpinho delicado, pequenininho, desprotegido. E você vai lembrar da face dessa criança. Neste momento você vai colocar essa criança no local que você mais amava ficar. Que você vai colocar ali os brinquedos que essa criança sempre gostou. Veja essa criança brincando. Você consegue ler os pensamentos dela, não consegue? Você sabe o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo naquele momento.
Você sabia quanta pureza passava ali? Quanta inocência. E como era bom ser inocente. Fazia bem você existir? Como você está? Alguma coisa perturba essa criança? Aproxime-se dessa criança. Diga-lhe quem é. Fala, olha, nós crescemos. E agora você vai mostrar para ela no que você se tornou. Mostre para ela o que aconteceu com você. Mostre para ela a situação de vida hoje sua. Todo o caminho que você percorreu. E pergunte para ela. É isso o que você imaginava? É isso que você esperava que conquistaríamos? Como você me vê agora como adulto? Eu te decepciono? Eu te alegro? E aproveite neste momento para perguntar para ela quais eram mesmo os seus sonhos. O que ela queria ser quando crescer? E depois dessa resposta, você vai perguntar: o que é que mais te aflige? Tem algo que te incomoda? O que mais te magoou? Pergunte para sua criança. Se foi alguma situação ruim, aflitiva, pegue essa criança no colo. Explique o que foi que aconteceu. Diga a ela se fizeram algo contra ela. Diga-lhe que quem fez não tinha condições de fazer melhor. Não sabia, não podia. Explique que as pessoas parecem más, mas no fundo elas têm muito medo. No fundo elas têm muitos limites e muitas dificuldades. Acaricie essa criança e diga a ela que hoje você a abraçará, você a protegerá de absolutamente tudo o que acontecer de ruim. Que você será o grande protetor da sua criança. Que você dará amor para uma criança carente. Que essa criança não tem culpa de absolutamente nada. Que ela não é um estorvo, que ela não é ruim, que ela não é burra, que ela não é incompetente, que ela é muito amada, que ela é aceita exatamente como ela é,
com todos os limites, com todos os potenciais. E pergunte a essa criança: o que é que você precisa? Do que você sente falta? Eu tenho saudades de sentir aquela alegria e bem-estar de criança. O que é que a sua criança sente falta? Ela vai te pedir alguma coisa. Rolar na grama, soltar pipa, brincar de peão, se lambuzar com sorvete, comer muita pipoca. O que é que a sua criança sente falta? De brincar? É de conversar? É de ser acariciada? Prometa-lhe que você vai cumprir e vai fazer o que ela está te pedindo. Diga-lhe que talvez você não seja tudo o que ela esperava, mas que você busca ardentemente ser muito melhor hoje e ser aquilo que a criança sempre esperou em seus sonhos. Te ver feliz, te ver saudável e harmonioso. Vocês vão dar um beijo bem grande, com muito carinho nessa criança. Abraçá-la, sentir o calor do seu corpinho. E dizer que você vai sim retornar constantemente para conversar com ela. Que você vai sim dar muito carinho e tudo o que ela precisa e sente falta. Dê-lhe um beijo, um abraço e retorne para o momento presente, aqui e agora. Abrindo os olhos. Conseguiram? Foi bom? Tem muita criança carente? Com certeza tem. Porque por mais que os nossos pais sejam amáveis, eles não conseguiam entender tudo. Mas nós sim, sabemos tudo o que passa dentro da gente. O exercício da criança tem que ser constante. Vocês vão pegar uma foto e vão colocar do lado da cabeceira de vocês. Ou num painel, onde vocês vejam diariamente essa foto. Vocês vão cumprimentar essa criança e diariamente pensar nela. Diariamente conversar com ela. Suprir as necessidades. Tirar dúvidas, explicar um monte de coisa, mas não mais abandonar. Nós, distantes das nossas crianças, nós ficamos depressivos, porque estamos muito longe de nós mesmos. Então não subjuguem a importância dessa parte do nosso ser. Ele precisa sim ser muito bem tratado, porque é ele que vai fazer você sonhar de novo. É ele que vai fazer você ser muito melhor, como você sempre quis. Porque é a criança que traz essa bagagem dentro da psique. Muito bem. Então, isso aqui tudo eu já falei, porque eu acho que a prática é muito mais rápida do que a teoria. É encontrar-se consigo mesmo, com o seu self, como diz Jung, com o seu verdadeiro eu. Nós, quando encarnamos, nós trazemos sim muito mais clareza. Uma criança sabe muito bem o que veio fazer aqui. É que nós não damos bola, não damos ouvido.
o que ela tem a dizer. Mas ela já sabe. Eu, por exemplo, nasci com muita pressa. Minha mãe falou que eu era a pressa em nome de gente. E que eu sabia o caminho. E eu não sabia caminho nenhum. Mas a minha mãe dizia que eu sabia o caminho. Que eu ia na frente da família inteira, uma família de 8. E eu falava, eu sei o caminho. 2 anos de idade. E eu ia lá. Independente ao extremo. Quer dizer, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha certezas dentro de mim. E comecei cedo. É que a gente não dá bola para as nossas crianças. Mas elas sabem o que cada um veio fazer, o que veio enfrentar, o que tem que trabalhar dentro de si, o que tem que alcançar. Não é? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos prosseguir? Ótimo. Então, o próximo item. Nós falamos dessas impressões e dessas emoções que estão dentro de nós, muitas delas não descritas, mas o problema maior do ser humano, como eu expliquei lá, lembra do ego, né, da parte da nossa psique? Nós temos aqui as emoções que nos escravizam. O ego, quando está com medo, vive sempre na ilusão. E na ilusão, ele cria então essas emoções que nos deixam muito mal. São emoções que nós nos apegamos e que faz com que a gente viva um conflito interior. O tempo todo nós estamos vivendo conflitos, porque nós temos os nossos desejos, aquilo que queremos fazer e aquilo que o mundo apresenta para nós. Normalmente é diferente, não é? Normalmente 100%. 100% do tempo o mundo apresenta outras possibilidades, outras condições. E tem também aquilo que devemos fazer, né? O nosso superego sempre dando ordens e dizendo isso não é bom, isso não pode, isso é feio, isso é bonito, né? Então nós temos o tempo todo esses conflitos acontecendo dentro de nós. E quando nós temos desejos muito grandes, persistentes, eles vão gerar conflitos maiores e mais difíceis. A raiva é uma das emoções que mais escraviza o ser humano hoje. Entendemos por raiva, né? Aquilo que o tempo todo gera conflito dentro de nós. Olha lá, bateu em mim, encostou em mim e nem me viu. Coisa, né? Já está lá, a raivinha do lado. Então, alguém falou meio torto com você, ó, tá vendo? Mal criada, nunca vi. Ou você está no serviço, alguém te passa um serviço, mas por que para mim? Por que eu não passo para fulano? Tem que ser sempre para mim, eu sou a pessoa que mais trabalha nesse lugar. Então a gente o tempo todo está gerando pequeninas raivas que são acumulativas no nosso corpo, se acumula neuroquimicamente, que vai gerando cada dia mais raiva, mais raiva. Se a gente fosse falar de raiva, tinha que ter uma aula inteira só sobre raiva. Porque a raiva, ela é o que mais comanda o ser humano, mas ela não é a razão de nada. Ela é só uma máscara que esconde as emoções que estão por trás. Então eu posso ter mágoa porque não me viram. Não é raiva. Eu falo, posso ter raiva porque não me viram passar. Não é raiva, é mágoa. Porque aí vem me desprezou, minha autoestima já é baixa, aí a mulher ainda vira a cara, fica pior, né? Eu já me sinto uma lesma, se me vira a cara eu sinto mais lesma ainda. Ou então, se alguém chamou a sua atenção e fez uma crítica, né? O que vai bater? Uma raiva do cão? Não, na verdade não é a raiva, a arrogância. Como alguém vai falar mal de mim? Como alguém vai criticar o que eu faço? Eu sou the best. Então a raiva acaba escondendo um monte de coisas por trás. Mas ela é a principal maneira de se manifestar. Uma depressão é uma raiva consigo mesmo.
É uma embutida, sabe? Quem explode, xinga, berra, grita, bate. Quem implode tem a tendência a ficar depressivo. Mas é uma pessoa agressiva, muito autoagressiva. De qualquer forma, é a raiva que está comandando. Um depressivo é uma pessoa que não aceita conflitos, que não aceita a vida como ela está. Se formos pesquisar a fundo, é aí que vamos chegar. Então, observem aí um monte de raivinhas que você tem no dia inteiro. Uma crítica é uma raiva, tá? É uma agressão. Uma brincadeirinha cínica também é agressão. Está mostrando raiva. Então não pensem vocês que aquele comentáriozinho ácido, ironia, né? Não é agressão. É uma das piores agressões que tem. Não tem sempre aquele que sempre tira um dos outros? É uma maneira divertida de ser agressivo. Só ele se diverte, né? A pessoa não. Porque é bem agressivo. Então, pensem aí. Que emoções que vocês não conseguem controlar, que mandam em vocês? Que situação tiram vocês do eixo? É disso que nós estamos falando, de escravidão. Ser humano. Oi? Ser humano. O que tem o ser humano? Ser humano hoje em dia está difícil para viver com ele. Relacionado. Uai, você é um ET? Então. Sim. Então, você também tem tudo isso. Todos nós temos tudo isso. E que emoções que tiram a gente do juízo, não é? Entendam bem uma coisa: o mundo é o meu espelho. Oi? Eu sou bonito. Você é bonito? O mundo é lindo. O mundo é sempre um reflexo do nosso interior. E essa é uma das leis que a gente pode dizer da metafísica, que mais nós temos que estudar. Né? Que emoções que vocês estão sentindo que fazem vocês não terem controle, ou seja, estão viciados, né? Então, se alguém faz o quê, você perde as estribeiras. É disso que você é escravo. E com certeza ali, nessa escravidão, você vai notar que o que você tem são ideias que sustentam este mal-estar. Ideias, crenças, que fazem com que você tenha razão em se sentir assim. Alguém tem aqui algum exemplo que a gente pode estudar? Fala. Quando alguém fura a fila na minha frente, é difícil controlar. Quando alguém fura a fila. Entra com o carro também, sem estar na ordem do... É quando entra na sua frente, quando você está esperando a sua vez. Não é? Nossa, é difícil. Né? Você quer ir lá e socar a cara da pessoa? Muita raiva. Comprar um Jeep é uma solução assim, bem radical e raivosa, eu diria, né? Então, assim, nós estamos falando de... Falta passar por cima. Falta passar por cima. A escravidão, né? Então, a escravidão da emoção. Ela sente que quando alguém passa na frente, é uma coisa que mexe profundamente. Se você tivesse que resumir, que você tivesse que dar um adjetivo para essa atitude, qual seria? Isso me descontrola. Mas a atitude da pessoa, para você, se você tivesse que dar um adjetivo para ela, seria o quê? Essa pessoa é... Não, é ela que tem que dar, não vocês. O mal é dela, a não ser que tenha você. Não tem o mesmo problema. Esperta. Eu falo, só ela que é esperta. Todo o resto é
Seu nome é a Vânia. Então a Vânia acha que essa pessoa é esperta, né? A outra Vânia acha que é egoísta. Egoísta? Então, para cada um tem um adjetivo pessoal, por isso que a gente pergunta para a pessoa. Para ela, para mim, significa outra coisa, né? Mas incomoda profundamente, ou seja, ela é escrava disso. Como a pessoa é esperta, então a Vânia, ela vai voltar para ela mesma e vai perguntar: aonde eu, Vânia do quê? Rescandura. Nossa, é difícil. Aonde eu, Vânia Rescandura, sou metida a esperta. Ixi, um monte de coisa. Desde que nasceu. Batalha. Quando algo nos incomoda profundamente, é porque aquilo faz parte. Lembra do espelho? O mundo é um reflexo. Aquilo que me incomoda, que eu sou escrava, é porque eu aponto o dedo, porque é mais fácil do que analisar quantas vezes eu sou esperta e em que situações eu sou esperta. Porque pode ser que ela respeite muito o trânsito, a vez dela, mas pode ser que, sorrateiramente, ela seja medida esperta em outras coisas. Por exemplo, ela manipula os filhos para dizer exatamente o que ela quer que eles façam, espertamente. Ou pode ser que ela faça isso com o marido, o maridão que pensa que manda, né? Ou então... Não, isso não vem ao caso dela colocar. Nem precisa se expor. Mas ela vai pesquisar aonde ela dá uma despertinha. Então pensem aí vocês. Quando tem uma emoção que vocês são escravos, verifiquem exatamente. Olha lá, o outro já se achou. Tá feio o negócio? Faz uma lista. Você então, para você se libertar, você primeiro precisa olhar para si. Porque senão você vai ser eternamente escravo. E você vai só ver no outro. Gente, aí é que está a grande sacada do espelho. Eu olhar para mim. Porque assim, se eu, Margarete, não dou uma de esperta, e eu olho alguém metida esperto, eu vou falar, poxa, que coisa feia fazer isso. Mas não vou me matar por dentro. Só vou achar que não é legal. Não é uma atitude adequada, civilizada. Mas se eu começar a ficar um furacão, começa a brotar dentro de mim, toma que o filho é teu. Dê um adjetivo para aquilo, para aquela atitude, aquele comportamento, e verifique em você. Pode ser que seja egoísta, né? Que alguém falou egoísmo. Então veja onde eu sou egoísta, em que situações, porque a partir do momento que eu tomo consciência, eu estou me libertando da escravidão. E é disso que nós estamos falando. Então se você é uma pessoa muito raivosa, você tem que começar a ver o espelho ali. Por que a pessoa me incomoda tanto? Por que eu fico com tanta raiva? O que a pessoa faz que me atinge tão profundamente? E aí você vai notar que é tu que está com problema. E quando a gente faz isso, a gente para de ser o que chamamos de projetivo, sabe? Projetar no outro o problema para não ver em si. Você projeta, mas ele é um grande espelho, não tem como. Para quem quer se conhecer, que é o caso de todos nós aqui, nós temos que ser honestos. Então, vocês vão anotar aí na apostila, nessa parte, as coisas que vocês mais têm conflitos dentro de vocês. Nessa parte da escravidão. Que página que está? 2. Página 2. Página 2? Então é isso.
comecem a entender de que vocês são escravos. Anotem aí, lista, e olha, mês que vem eu vou cobrar. Lista das emoções que eu sou escravo. Mas só coisa ruim? Bom, você ser escravo de coisas boas é libertador, não é escravo, né? E a gente chama escravidão por quê? Porque eu não consigo dominar. Quando vê, já foi, né? Quando vê, já está com raiva, já está mexido, está magoado. Foi. E quando, na maioria das situações, você se sente o culpado, o errado, você se vê dessa maneira? Me fala uma situação. Por exemplo, na situação do criança que ela falou, a pessoa passa na frente, aí você fala, puxa, eu podia ter deixado passar. Entendeu? Passou na frente, tudo bem, passou na frente, por que eu vou me irritar porque passou na frente? Bom, mas aí você está tendo uma atitude legal, tipo assim, vou chamar a minha atenção para ser mais paciente. Sim, mas quando isso é uma coisa que te incomoda. O fato de você sempre se achar culpado, Ruim. culpado, errado. Tá, aí vem daquela criancinha. A sua criança provavelmente é uma criança que se sentiu muito culpada. Sem dúvida, que eu já estava chorando antes de você começar a exercício. Então ela está se refletindo. Quando eu falei que nós reagimos como uma criança de 6 anos, é verdade. Você está reagindo como aquela criança, ainda. Então, mas aí consideraria... Você está escrava dessa sensação de culpa. Pode colocar... Pode. Aí você fala, mas é necessário? É verdadeiro? Aí já é um processo em que você vai olhar que você está vivendo um passado, não um presente. Muito da culpa que nós sentimos, da baixa autoestima, está ligado a uma criança que foi abandonada ou não muito compreendida, não da maneira que precisava, e se sente culpada. Então, essa criança que você está vendo hoje, você fala, mas hoje não precisa. Hoje eu já consigo me amar, consigo gostar de mim, consigo ser melhor. Então eu não preciso me sentir culpada. Então agora é o processo que a gente vai ver aqui, tá? De analisar. O que eu quero é que vocês entendam. As emoções e a culpa e a falta de perdão são as principais emoções que atazanam a vida de um ser humano. Não conseguir perdoar o que fizeram, não conseguir perdoar-se pelo que pensa que fez ou o que fez de fato, né? São as emoções que mais nos escravizam. E a gente fala isso. Deixar partir o que não tem importância. Se eu estou ligado emocionalmente é porque eu sou escravo daquilo. E eu tenho que aprender a detectar em que eu sou escravo para que eu possa deixar ir. Para que eu não deixe mais coisas velhas fazerem parte do meu presente. Crenças antigas que não são mais verdadeiras, que foram lá atrás. Não fazerem mais parte da minha vida atual. Mas para isso eu preciso trazer essa crença, trazer essa emoção. Vocês concordam? E é isso que eu quero que vocês anotem nesta parte da apostila, para que vocês reflitam durante o mês. E se esse curso aqui não for prático, ele não vale de nada. É um monte de palavras jogadas ao vento, que vão sumir. Mas aquilo que vocês anotarem e refletirem vão fazer diferença na vida de vocês amanhã, se não hoje, um dia. Mas com certeza, trazendo à luz da consciência aquilo que está inconsciente, você terá condições de trabalhar. Nós estamos trazendo um monte de questões aqui à tona para que a gente possa trabalhar essas questões mais para frente, com mais recursos, com mais ferramentas. Mas eu preciso que vocês tragam o que vocês são. Senão vocês não vão conseguir trabalhar nada.
Entendem? E a libertação emocional, então, é libertar-se das coisas negativas, dessas emoções que causam conflito e dor interior. Porque a vida, na verdade, ela é muito simples. Sempre, vocês têm aí na apostila essas perguntinhas. Para a libertação sua emocional, você vai perguntar qual é o nível de envolvimento que você tem numa situação de conflito e fazendo essas perguntas. Sente-se em total estado de paz, alegria, abundância? Vive o seu dia a dia com tranquilidade e confiança? Vocês vão percebendo conflitos aí. Os excessos são uma constante e naturais na sua vida? A sua saúde é vibrante e está cada vez melhor? O seu trabalho é um prazer? Sente-se grato pela sua experiência de vida? Então, da sinceridade que nós colocarmos aí nessas respostas, nós vamos ver o nível de envolvimento e de escravidão emocional que estamos. E também daquilo que a gente precisa, na verdade, reavaliar, né? Muito bem. Continuando. Para que a gente possa trabalhar essa escravidão emocional, tudo aquilo que nos faz mal, a culpa, a falta de perdão e tudo mais que nos escraviza, todos os conflitos internos que nos fazem sentir raiva, mágoa, tristeza, melancolia, vazio e tal, nós temos que buscar dentro de nós o que chamamos da força interior. Sabendo que o universo é regido pela lei da ação e da reação. Isso é uma lei que nós já conhecemos, que os cientistas já trouxeram já há séculos, que a doutrina espírita também já fala faz tempo. Isso quer dizer que tudo o que eu faço retorna para mim, certo? Uma ação tem uma reação sentido contrário na sua mesma intensidade. Tem gente que já fala que é o dobro, né? Mas vamos pela lei da física, mecânica, ela retorna com a mesma intensidade. Se nós somos conhecedores disso, então por que é que nós não fazemos a coisa certa? Por que a gente faz uma maldade ou trata alguém mal sabendo que isso vai retornar para mim? Não acredita de verdade nessa lei, né? É que a gente fala, não, só na próxima encarnação vai vir mesmo a bucha, então deixa passar. Só que a bucha está vindo rápido, né? Não sei se vocês notaram, mas é meio papum, né? Você dá um tapa aqui e recebe outro lá, na mesma hora, né? Está sendo tudo muito rápido. É a internet, né? Então, uma nova forma de agir no mundo pode fazer com que a gente ganhe essa força interior que nós precisamos para que a vida seja exatamente como eu quero. Não controlando exatamente o que vai acontecer, mas o nível, a vibração, a emoção que aquilo vai conter. Eu posso sim começar a definir dentro da minha mente. Isso é buscar os recursos interiores. Quer dizer, alterar a rota dos acontecimentos. Hoje, pela física quântica, nós sabemos que o mundo, todas as possibilidades já estão criadas. Só estão adormecidas. Quem vai pensar o que a minha vida será, sou eu. Mas tudo já existe em potencial. Então é bom, eu tenho José para casar ou o Carlos para casar. Com quem eu caso? Com o José ou com o Carlos? Oi? Ou compro uma bicicleta. Já existem as duas possibilidades prontas. E o que vai decorrer disso, dependendo da minha escolha. Se eu casar com José, eu teria alguns filhos, ou filhos diferentes, ou uma vida completamente diferente do Carlos, e assim por diante. Todas as possibilidades já existem, potencialmente. O que vai pensar uma coisa ou outra que acontece na minha vida? As escolhas. O que eu escolho?
O que eu escolho sentir? O que eu escolho pensar? Você fala, mas não é uma questão de escolha. O bicho vem. Não é assim? Antigamente sim, o bicho vinha. E a coisa acontecia. Mas hoje nós sabemos, pela ciência da mente, que nem tudo, principalmente quando você consegue a libertação emocional, você define um monte de coisas que não serão. Você fala, não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Né? Pode vir o que eu quero, tem umas 20 mil possibilidades, mas o que eu não quero, eu estou descartando. Hoje nós temos essa possibilidade de não deixar vir simplesmente a raiva, brotar do nada e ela tomar conta do seu corpo e fazer com você tudo o que ela quiser, te escravizando naquela sensação ruim, taquicardia, né? Vontade de socar a cara do cidadão. Se for mulher, dá vontade de socar mais, não sei porquê. Não é? Então, deixar de ser escravos para entender, peraí, o que eu estou sentindo não, isso é meu, isso é meu. Aí você fala, Vânia, lembra de quando você faz aquilo? Então, lembrei agora. Aí você fala, eu estou com raiva de mim, não é dela, é de mim. É porque eu sei que toda vez que eu sou esperta, eu sou ridícula, que nem essa mulher, ou esse homem, sei lá. É que normalmente mulher que para em fila dupla, mulher que fecha. Quem fura é homem? Ei, agora vai virar guerra. Mas tudo bem. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Eu estou com raiva de mim. Então, quando eu fizer esse processo, eu estou me libertando. Eu estou deixando de ser escrava. Eu estou escolhendo sentir diferente. Eu estou escolhendo, porque eu sei do que se trata. Eu sei que eu não preciso mais ser escrava disso, que eu tenho um compromisso comigo mesma, nem que seja daqui a 10 encadernação, eu vou deixar de ser esperta. Mas eu já me comprometi. Tem coisas que a gente muda rápido, mas tem coisas que demoram, né? Tem umas minhas assim que eu sei que, cara, vai demorar. Mas eu estou comprometida. Pretendo não esquecer. Na próxima. Mas, pago quando isso, pago quando puder. Mas o compromisso interno já me dá serenidade. Entende? E aí eu começo a escolher. Nós estamos falando dessa força interior, de libertação. O primeiro passo é adotar uma atitude mental realmente eficaz, através da conscientização. Não existe outro meio. Não tem meio mágico. Ah, não, eu vou ser boazinha com o mundo inteiro. E todo mundo te faz de trouxa. Não, mas eu tenho que ser maravilhosa para o mundo inteiro. Não, você vai parar no manicômio, né? Você vai enlouquecer, porque não é assim que funciona. Você tem que saber, de fato. Porque nós somos co-criadores. Tem uma energia da criação, né? Essa sopa cósmica aí, com essa energia da criação, em que eu co-crio o que eu quero para mim, neste sentido de me libertar emocionalmente. Tudo aquilo que é impregnar na substância criadora original, através dos pensamentos, tornar-se-á real em sua vida e no mundo. Bom, isso que nós estamos falando, sentimento, convicção, imagem mental, autoconhecimento, tudo aquilo que facilite eu criar para mim o que eu quero criar. Deixa eu ver se tem um exercício para isso aqui. Daí, nós vamos dar de cara com as crenças. O mundo é o seu espelho. Escrevam aí essa frase. O mundo é o seu espelho. A sua vida é o seu espelho interior. Aí vem a pergunta: quem você é?
Eu quero que vocês respondam. Ah, mas minha vida é uma porcaria, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, porque meu professor. Tudo bem. Isso construiu você lá atrás. Mas depois você fez sozinho o resto da bobagem. Posso preocupar, presidente? Pode repetir, por favor? O mundo é seu espelho. Você, A a sua vida é seu espelho. interior. E a pergunta que fecha isso: quem você é? Então olhe para a sua vida. Ela é exatamente quem você é. Você está com alguém que te destrói? Você está com alguém que te derruba, que te leva para frente? Você tem relações que são gostosas, profundas, amáveis, ou são brutas, são agressivas, verdadeiras, falsas, superficiais, profundas? Veja quem é você. Então você vai ver as suas crenças aí. Porque aí ela está definindo o que você acredita que seja a vida. Você escolheu, você construiu. Você pode culpar seu pai, sua mãe, o quanto você quiser. Você fez a bobagem depois que virou maior de idade, fez tudo sozinho. Toda a bobagem foi você que fez, porque você já é maior de idade, dono do seu nariz. E pode escolher ser diferente do que eles te construíram. É difícil? Mas com autoconhecimento não é. Se torna mais simples. Mas eu quero que vocês respondam essa pergunta. É fácil para vocês responderem numa linha só? Não? Vamos lá, eu quero que todo mundo pensando. Responda aí. Numa linha só, breve, a principal característica da sua vida. Depois você vai destrinchar isso em casa. Essa força interior, nós estamos querendo aqui é mapear as nossas crenças. Por exemplo, já escreveram uma frase? É só para vocês não esquecerem do fio da meada, porque eu vou cobrar no mês que vem. Uma bem comprida, né? Tem muita história aí. Não, hoje é só um exercíciozinho para vocês irem treinando como fazer isso em casa. Bom, vamos ver aí o nível de crença de vocês. Eu vou pedir para que vocês escrevam uma coisa que vocês querem muito. Um desejo que vocês querem muito. Então vá lá, pensem no que vocês querem muito e escrevam. Uma coisa só, tá? Porque tem um monte. A mais forte. Material. Qualquer coisa. Não interessa que nível. Pensaram? Então tá. Então agora eu quero que vocês fechem os olhos rapidinho e pensem nessa coisa que vocês querem e sintam se lá no fundinho vocês acham que é possível ter isso. Vocês acreditam de verdade ser possível? Veja se dá um friozinho na barriga, um nó na garganta, um aperto no peito, um tipo assim, tô louca, nunca que eu vou conseguir isso. Muito bem, abre os olhos. Quem sentiu alguma coisa do tipo, sei lá, acho que não vai dar muito certo isso não? Levanta a mão. Não, seja verdadeira.
que não acredita, ou que teve alguma sensação do tipo, é peronomútil, né? É possível peronomútil. Quando a gente está vendo isso, nós estamos vendo a incoerência dentro do que desejamos, do que pensamos, do que somos, das nossas possibilidades, não é? Existe uma incongruência entre as nossas partes internas dentro de nós. E essa incoerência, em algum ponto qualquer dentro de mim, já torna nula a minha vontade. Completamente nula. Pensem agora, fechem os olhos de novo, exercício. Pensem em algo que vocês conquistaram, que vocês desejaram de muito, 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 e vocês foram e conseguiram. Lembrem da sensação da conquista, do sucesso. Vejam só como tudo em você fazia parte e era coerente com aquilo que você queria. Pensamentos, sentimentos, atitudes, possibilidades. Você não tinha barreiras, você enfrentava, você superava, você era obstinado, você foi, demorou, mas chegou. Conseguiram? Qual a diferença entre uma coisa não possível e uma coisa possível? Vocês sentiram a diferença? Determinação. Tudo, o seu foco, você definiu, vai ser, porque eu disse que vai, e foi. Isso é transformar, é escolher e transformar os seus desejos em realidade. É fazer com que tudo aconteça, porque a sua mente está inteiramente focada neste assunto. E faz com que o que você quer aconteça de fato. Então, manter um sentimento poderoso, positivo. Por exemplo, você fala assim, mas como é que eu vou me manter positivo? Eu quero escolher só o que é bom. Mas como eu me manter positivo quando eu vejo um monte de desgraça? Quando eu vejo um monte de problema na minha frente para eu resolver? Não é? É isso que ele está falando. Tente enxergar além das aparências externas. Se nós construirmos todas as situações, mesmo as situações ruins, entendam que aquilo é apenas um teatro que eu mesma montei com aquilo que eu acredito. Eu não falei que a vida é aquilo que a gente acredita? Não é assim que eu construo a minha realidade, a minha história? Então eu construí uma situação ruim. E aí, como é que eu vou manter o pensamento, o sentimento positivo? Como é que eu vou me manter firme de propósito, sabendo que eu crio essa caca no meu dia a dia? É olhar além das aparências, é entender que aquilo foi uma construção sua mesma, mas que você pode aprender com aquilo, ver naquilo uma oportunidade, olhar além, olhar através das pessoas, através das situações, olhar por trás. Nada do que acontece na nossa vida é à toa. É para que a gente consiga olhar para ela, mas através dela, de forma muito melhor. Porque assim eu consigo entender, opa, tem algo aqui que eu tenho que aprender. Lembra que eu falei da primeira aula do inconsciente? O inconsciente nunca traz para nós situações à toa. Ele traz situações que têm que ser elaboradas, compreendidas. Se traz coisas ruins, é porque eu tenho algo ali a burilar, a aprender. Se traz o povo que te fecha, você fala, opa, o que eu tenho que aprender hoje? Não é? Olhe além. Porque aí não fica tão insuportável viver com o ser humano. Porque você vai ver que você está construindo um mundo ruim. Olha através. Se alguém te xinga, olha através. O que é que eu estou provocando nessa pessoa? Não é a pessoa em si, lembre-se sempre.
Não é a pessoa em si, é a situação que eu preciso aprender. Olhe através dela. Olhe os limites dela. Você está vendo que eu estou sempre querendo ir além? Não ficar presa, escrava das coisas. Não dê poder ao fenômeno em si. É isso que eu disse. Não é o que acontece, na verdade, que é o importante. Você, Lígia, me ferrou hoje. Não é isso que é importante. Mas eu olhar através do que a Lígia fez, o que significa para mim. Como ali eu posso tirar algo que me faça crescer. Por que a Lígia ela só foi uma emissária de algo que eu tenho que entender? Seja agressividade, seja mágoa, seja ajuda, seja o que for. Ela está sendo uma emissária do que eu mesma escolhi viver. Enquanto eu não sair do papel da vítima, eu nunca vou ser feliz, porque é impossível ser vítima e feliz ao mesmo tempo. Eu só serei feliz se eu deixar de ser a pobre coitada e que o mundo quer me destruir. Entendem? E essas são então as crenças que eu quero que vocês estudem. Bom, eu não dei intervalo. Quem quer sair, quer um intervalinho? É melhor. Não. A Mônica. A Mônica já está para lá de Paguitá. Bom, quem quiser se levantar, se levante, ir ao banheiro, vai. Eu só vou continuando porque eu tenho muito material. Então eu vou liberar ali o Godoy. Libera. A empresa vai. Ok. Então, crenças. Essas são as crenças que nós temos. Isso que eu estou falando, tudo está baseado em crenças. Vocês notaram que o tempo todo que eu estou falando são as ideias que a gente tem formadas sobre o que é o mundo, o que são as pessoas, quem eu sou, minha autoimagem. Tudo isso é crença. E eu tenho que explorar essas crenças. Então seria muito bom vocês anotarem aí a próxima lista de tarefas, que é quais são as minhas crenças. Isso a gente chama de mapeamento. Vocês vão falar então quais são as suas crenças sobre dinheiro, anotem aí, sobre relacionamento, alguém tem uma caneta para emprestar? Sobre trabalho, sobre autoimagem. Quem você pensa que é? Sobre família. Alguém está precisando mais de lápis? Aqui, ó. Chega, já surtei. Já surtou? Olha, é dela ali, tá? Da mulher da culpa. Qual é o seu nome? É, a mulher da culpa. O quê? Seu nome? Vânia? Vânia com Vânia, então. Por isso que eu falei, a outra Vânia acha que é isso. E também amigos. Procurem assim as principais crenças. Lógico que tem um monte, como eu já falei, que estão no inconsciente. Vocês não fazem nem ideia que existem, tá? Só para vocês terem uma ideia do que seja uma crença. Não precisa levantar a mão, mas eu quero que vocês analisem. Quem foi que sentiu uma raiva do cão quando o Brasil foi dividido em dois? Nordeste e Sul. Vocês lembram? Que os nordestinos ficaram contra o povo, diz que é povo burguês, o burguês ficou contra não sei quem. Ou seja, eu só quero que vocês se lembrem de leve
Quem sentiu raiva também da situação? Porque tem ali, eu vi e ouvi, porque eu pego, na época da eleição, eu pegava um ônibus de ruralistas, né? Porque eu dava aula lá no interior, e eu pegava um ônibus do povo do campo, né? Porque no interior você anda por todas as fazendas, né? Vai de cidadezinha em cidadezinha, assim, parecia uma pinga-pinga. E eu ouvia então os agricultores, gente do povo mesmo falando e tal, né? O ódio que eles tinham. O país vai ser dos burguês de novo. O que é burguês? E a mesma coisa do burguês falando, dito burguês, falando do trabalhador, ou seja, bom, mais ou menos essa situação. Eu vi muita gente trazer crenças absolutamente escondidas e inconscientes. Quando você via, a pessoa já estava apoiando o movimento de um ou o movimento do outro. Então, essas crenças, muitas delas a gente não sabe, até que a situação se coloque e a gente vê o preconceito acontecendo e tudo mais, né? Mas aí vem arraigada todas as crenças que a gente tem, como tem com relação à raça, né, a cor, com relação à condição social, cultural, financeira, blá, 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 blá. Oi. Se a raiva for, assim, por exemplo, eu fiquei com raiva, mas eu não fiquei com raiva de ser burguês ou de ser pluralista, qualquer coisa parecida. Eu fiquei com raiva da manipulação que tinha, fazendo as pessoas se jogarem umas contra as outras, como se uns fossem melhores do que os outros. Uns porque são pobres são melhores do que o rico, e o rico porque não é tão pobre. E rico e pobre, Nordeste e Sudeste, tem tanto rico lá no Nordeste quanto aqui no Sudeste, e vice-versa, né? E todo mundo trabalha. Então, o que eu fiquei com mais raiva foi dessa manipulação, das pessoas entrarem nessa manipulação sem se tocar que estava sendo manipulada. Você ficou com muita raiva. Então, dê a mão para a Vânia. Começa a fazer a pergunta. Também. Então, assim, sempre quando te incomoda muito, você tem que fazer a pergunta, né? Então, o adjetivo dessa manipulação e o que isso tem a ver com você. Aonde você se utiliza disso. Tá? Exato. Por que a manipulação te incomoda? É uma coisa que ela vai ter que pensar, né? Mas as crenças, gente, o que a gente tem que entender das crenças é que as crenças definem os nossos limites. E esse é o pior de tudo. Porque eu posso ter crenças altamente limitantes dentro de mim. Se você, por exemplo, desconfia que seu sonho nunca vai ser realizado, vocês viram o sonho da criança? Um sonho que nunca será realizado, desconfie que quem está limitando são suas crenças. É ela que está definindo que você não pode, não consegue, não dá, não é, né? Porque o mundo é assim, porque o governo é assado, porque o desemprego é tal, porque a gente vai definindo um monte de crenças que vão limitando a nossa mente. E a gente sempre fala neste meio, vamos dizer assim, da mente, a gente fala que você é do tamanho no que você acredita. Então olhe para o seu tamanho hoje. É exatamente o que você acredita. Se você é pequenininho ou está longe de ser quem você quer ser, são suas crenças que estão te limitando a ficar deste tamanho. Que crenças são essas que são tão impeditivas de você crescer? Precisa primeiro definir para ter a libertação. Lembra que eu falei? Você só se liberta se você conhecer. Se não fica, eu vou pensar positivo. Não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Gente, não é isso. Tem muito mais. A crença, ela é a estrutura, ela é a base das nossas decisões. Por isso que eu preciso tanto saber quais são.
E as crenças, os nossos pais nos ensinam a maior parte delas. Não é? A cultura do país também, da religião também, através dos dogmas e tudo mais. Eu preciso descobrir o que é que me limita. Por que eu nunca consigo passar essa barreira? Por que eu nunca consigo chegar lá? Por que eu não consigo mudar aquilo? São crenças. São as ideias que sustentam a sua ação. Porque para eu ter uma ação, eu tive antes um pensamento, certo? Mas para eu pensar, eu tive que ir lá vasculhar as minhas memórias. Lembra que eu falei das memórias? E as crenças. São elas que constroem um pensamento. Não é? Então, vasculhar as crenças para saber, bom, eu cheguei onde eu quero. Onde eu estou está mais confortável, mas não é onde eu quero. São crenças. O medo talvez seja uma das... o sentimento mais profundo, arraigado na raça humana, que faz ela pensar que nunca vai conseguir. Paralisa. O medo é paralisante. O que é horrível. Não é? Bom, então... Da crença, vocês já anotaram para fazer em casa? Muito bem. Comecem, por exemplo, definindo uma crença limitante com uma mudança simples. Por exemplo, a gente fala o mais simples dele, que todo mundo diz, ganhar dinheiro é difícil. Isso é a coisa que todo mundo mais tem. O pai não falava que o dinheiro é sujo, que quem ganha dinheiro é ladrão, ou é corrupto, que ninguém fica rico, né, facilmente, que só fica rico se matando, e assim mesmo teve que roubar para ficar rico. E falam que mais? Que você tem que suar demais, trabalhar 24 horas por dia para ser rico. São crenças. Rico não vai para o céu. Rico não vai para o céu. Rico é tudo bandido, né? Riqueza não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Manda buscar. Mas a pessoa não sabe. Não. Definam as crenças. Só sobre dinheiro já dá um rio de crenças. As crenças que os pais passaram, que os avós, que a família, em todas essas áreas que nós citamos aí. E numa delas comecem a fazer uma pequena mudança. Por exemplo, ao invés de falar que o dinheiro é difícil, você pode pôr uma nova sentença. Ganhar dinheiro não é fácil. Eu já pus a palavra fácil. Eu tirei a palavra difícil. Já fiz uma mudançazinha. Não é? E trabalhe em cima dessa mudança. Depois você pode pôr uma sentença um pouco mais adequada e colocar, eu posso ganhar dinheiro com as habilidades que possuo. Já estou mudando. E trabalhe em cima dessa crença. Né? Questione, veja se aquela... Quando vocês fecharam o olho, vocês não sentiram uma incoerência? Tipo essa frase aqui. Eu posso ganhar dinheiro com as habilidades que possuo. Será que dá um trocinho lá dentro de mim? Tipo assim, mas que habilidade que eu possuo? Nenhuma! Né? Então, é isso que nós estamos falando. Se você não acreditar, você vai ver que cada vez você entra em mais limites e mais limites. Né? E isso vai definir muito quem eu sou, e do tamanho que eu sou, e aonde eu vou chegar com isso. Bom, aí vocês têm na apostila um exemplozinho das perguntas que você faz quando você quer desafiar uma crença. E vocês podem fazer essas respostas em casa, tá? Que eu gostaria muito, porque a crença é uma das coisas que a gente mais vai estar falando durante o curso. Eu quero que vocês compreendam o ser nas suas crenças.
né? Descubram quem implantou essa crença em você, quando foi que essa crença aconteceu, se foi uma experiência sua específica, um fracasso, por exemplo, né? Definiu uma insegurança, de que você não tem habilidades, competência. Então defina essa situação e desafie esta situação, para que você veja como é que você reage tentando desafiar uma crença dentro de você. Se é simples, se é difícil, se você é muito resistente, se você é mais flexível. Todo mundo tem uma crença aqui para trabalhar. E tentar ampliar crenças. Gente, nós nunca seremos livres de crenças, tá? O ser humano precisa de referências, precisa de crenças, porque a estrutura da psique foi formada assim. Ela é assim. Só que eu preciso ter crenças mais amplas, abertas, que me façam crescer e não que me façam diminuir. Crenças positivas. Então nós estamos falando em ampliar crenças. Então se ela é limitada, comecem a desafiá-la. Peguem uma só crença e desafiem esta crença durante um mês, para ver se vocês têm facilidade em estar adquirindo, né, essa habilidade de desafiar as suas crenças. Umas são fáceis, outras mais difíceis, outras quase impossível, né? Aquela coisa. Mas comece pelas mais simples. Ponto. Pela mais simples. Eu não consigo comer coisa boa, né? Não, aí é mais difícil. Conseguir emagrecer é uma coisa difícil. Essa crença é uma das mais difíceis. Essa tem. Então, não, trabalha com uma mais simples, né? A Lídia fala que quer emagrecer ela. Isso que ela fala que é fácil. Então, vamos começar por uma mais simples, né? Simplesinha. E trabalhar e desafiar essa crença. Eu quero comer coisas saudáveis porque eu estou ficando doente, porque eu não cuido da minha saúde. Então eu vou me desafiar, vou desafiar. Por que eu não posso? Por que eu não consigo? Por que eu não quero? Entendeu? Então vá desafiando essa crença. Ok? Isso eu já falei. O poder da autossugestão, de programar-se. Isso eu já falei também da autossugestão, né? Sentir o que quer. Você acredita? Tem incoerências? Então isso é muito importante pra gente quando a gente vai ter um diálogo interno. E veja bem, isso é praticamente uma sugestão hipnótica, né? Nós temos sugestões hipnóticas o dia inteiro com a gente mesmo, não é? Assistir o SBT. Aí fica muito mais, né? O interessante é que é aquilo que eu comentei com vocês. Eu tenho que ter coerência e intensidade dos meus desejos, dos meus sentimentos. Eu tenho que ter a noção de que eu já conquistei. Então, quando vocês fizeram o teste daquilo que vocês já conquistaram, vocês sentiram algumas habilidades internas que deram aquela sensação de sucesso, de conquista, não foi? Foi? Eu tô olhando pra cara dela, ela tá assim. Gente, ela tá em outro planeta. Ela foi longe. Vocês já viram ali como é conquistar alguma coisa? Como é intenso dentro. Se vocês quiserem conquistar outra coisa, tem que ser tão intenso e tão verdadeiro quanto e antes de acontecer. Porque quem está focado tem certeza, não é? Eu estou focada em terminar minha faculdade. Acontece uma coisa, você fica gripado, vai para o hospital, tem problema, amanhã eu volto, pego minha matéria, peço para alguém me ajudar, pago alguém para me ensinar.
Não interessa, eu passo por cima que nem um trator das dificuldades. É assim que temos que sentir quando queremos de fato mudar uma crença ou mudar algo dentro de nós e conquistar alguma coisa dentro de nós. Nós temos que ter certeza absoluta, habilidades, acreditar que temos a habilidade para fazer aquilo. Lógico que você não vai delirar, né? Porque tem gente que já delira assim, né? Tipo, sei lá. Deixa pra lá. Mas que você, dentro das suas habilidades, dentro daquilo que você tem condições, que você vê que você já está nesse caminho, que você tem condições de carregar aquilo, é só focar. Porque aí sim, né? Você tendo essas habilidades, não adianta você querer ser um cantor de ópera se você não canta nem no chuveiro, né? Desanimou agora. Ou então você vai ter que desenvolver muitas habilidades para que você possa ter isso como meta. Então tem uns passos antes, né? Não adianta você falar, não, eu sou o Pavarotti. Não, peraí. Primeiro eu vou começar a estudar a técnica, vou conhecer o Pavarottizinho, né? Vou limar esse Pavarottizinho, estudar anos e anos e anos e anos, e vou aí sim definir que eu posso chegar lá. Não adianta você desejar algo que você nunca se propôs a fazer, ou a conhecer, ou a ter essa habilidade. Então, você quer construir seu futuro? Comece assim. Construa uma frase positiva simples. E veja o que você sente nessa frase positiva. Por exemplo, hoje eu vou me sentir feliz o dia inteiro. Será? Depende. Depende muito da cara da mulher quando acordar. Depende muito da cara do chefe, não é? E percebam, se existir uma incoerência, já vejam aí as crenças que estão limitando você a ser feliz. E aí você trabalha dentro desta frase positiva, tentando encontrar as condições, as habilidades de algum momento em que você se sentiu feliz. Porque com certeza você já teve momentos muito felizes. Vá lá, busque a memória. Mas o que eu sentia? O que estava acontecendo? Reviva essa memória. Veja que ela já existe, o recurso já existe em você. Mas você fala, meu Deus, mas como é que eu posso rir casado com essa figura? Né? Quem vai rir? Então, de você notar que você, então olha através da figura. Lembra? Através da figura. Você fala, não, fui eu que escolhi, né? Mas o que eu quero aprender com isso? A figura está aí, tem que dar um jeito, né? E construa ali. Então, lembre-se, você teve um momento feliz com a figura. Nem que seja um. Mas teve. Vá lá buscar no fundo do baú. Traga aquele batom. Tem muitos casais que vão morrendo, né, na relação por causa disso, porque esqueceu do primeiro olhar bonito, esqueceu do que chamava atenção nas qualidades da pessoa, esqueceu do encanto, esqueceu daquelas conversas gostosas, daquelas risadas boas. Aí você fala, mas ele não faz mais nada disso, mas tu também não. Você também já não ri mais, você já também não é mais aquela inocência, aquela coisa gostosa. Você também não. Limite-se. Busque, traga essa memória. Você tem esse recurso aí dentro. Faça ele renascer. Parta para a ação. Porque as emoções, com certeza, são um portão de entrada, tanto para a saúde quanto a felicidade.
dirige a sua emoção, você será dirigido por ela. Vocês sabem disso. E se você não dirigir, alguém vai dirigir por você. Nem que seja a figura. A figura vai definir como é que vai ser o seu dia hoje. Se vai ser bom, se vai ser ruim. Como assim? Não pode ser a figura, tem que ser eu a definir como eu me sentirei hoje, né? Então, nós já falamos sobre metas. Escreva uma meta e analise seus sentimentos, foi o que a gente falou. E a gente tem que entender uma coisa muito básica sobre desejos. Os desejos, eles na verdade só existem porque eles querem provocar reações dentro de nós. Então, eu tenho desejo de fumar. Eu quero, na verdade, um cigarro? Não, eu quero a reação que o cigarro provoca em mim. Eu digo que eu estou apaixonada pelo Carlos, mas eu não estou apaixonada pelo Carlos. Eu estou apaixonada pelas reações que o Carlos vai me provocar. Isso é chocante. Pensa bem com a figura que você casou. O que é que você queria que ela te provocasse? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Os desejos, na verdade, nós queremos são estados emocionais. O que o desejo provoca em mim? Por exemplo, aqui está. Você deseja saúde. Mas você deseja mesmo a saúde? Ou o que a saúde vai trazer para você? A saúde vai trazer independência, condições de trabalho, de se movimentar, de fazer o que você bem quiser, de ter um controle físico que nunca vai te deixar na mão, em nenhuma situação que você pode contar. Mas a saúde, na verdade, não é o que te interessa. O que te interessa é estar bem. E, em última análise, é ser feliz. Veja aí, você quer uma casa por quê? O que a casa traz? Segurança. O que mais? Conforto. No fim, o que eu quero é bem-estar. Eu quero é ser feliz. Eu quero poder. O que o poder traz? Dor de cabeça. Controle, status, eu me sinto importante, eu me sinto protegido, eu me sinto que nada pode me acontecer, nada pode me abalar. O que eu quero? Segurança, bem-estar. Em última análise, ser feliz. Então, os nossos desejos, no fundo, só existem para a gente ser feliz. Não importa o que a gente queira. E isso que é interessante. Quais são os seus desejos? Em última análise, você vai ver o que você quer é ser feliz. Então, os desejos são a porta para a felicidade. Não importa o que eu desejo. Entende? Culpa. Nossa, esse assunto aqui daria 1000 aulas, mas a gente não vai ter tempo. Por detrás de todos os nossos sentimentos ruins, muitos deles, nós temos a raiz da culpa, que foi o que a Vânia 2 falou. Vânia 1, Vânia 2 falou. Por alguém que não fez algo que queríamos, ou porque nós não fizemos algo, ou fizemos algo que não gostamos. Ou seja, de alguma forma, a gente sente que a coisa não está boa. A gente tem uma imagem do que seja ideal ser, mas a gente esquece que nós não somos o ideal, nós somos o real.
E criar a expectativa em nós de sermos aquele ideal é torturante. E é isso que nos tortura. Não sermos o que esperavam que fôssemos. O que seus pais esperavam de vocês? O que os seus cônjuges esperam de vocês? O que seus chefes, filhos, amigos, enfim, parentes, o que os outros esperam que você não consegue dar, gostaria, mas não é? E a gente vai criando máscaras com isso, né? Para ser o que os outros querem que sejamos. E crianças que tiveram pais muito severos, são crianças que levam uma culpa muito mais arraigada dentro de si, porque você nunca conseguiu satisfazer o que eles esperavam. Você nunca foi o melhor aluno, você nunca foi o mais bonzinho, você, não é? E aí você carrega um monte de culpas dentro de si. E nós temos isso aqui na civilização cristã muito arraigado. Quem sente culpa merece castigo. Por isso a autotortura. Porque nós temos, principalmente o cristão, eu digo, porque é uma cultura cristã, de ter punição para quem tem culpa. Então nós nos torturamos eternamente, porque assim a nossa mente se alivia da culpa. Porque afinal de contas, eu estou me torturando, então estou me aliviando do peso da culpa. Existe até um circuito fechado, que a gente fala em neurociência, da culpa-recompensa. Então a pessoa tem que se martirizar o tempo todo, se culpar o tempo todo, para sentir que está pagando pelo que fez. Pelo que acha que fez. Oi? Pelo que ela acha, está dentro da cabeça dela. Ou que ela fez, ou que ela pensa que fez, ou que falaram que ela fez, mas que ela não fez, ou seja, ela acredita que é e ponto. Então, a pessoa fica nesse circuito fechado. E daí, a gente nunca consegue se perdoar. É uma coisa meio louca, mas é muito real. Muita gente que tem megalomania, porque acha que tem que ser perfeito. Todo mundo diz errar é humano, mas eu não gosto de errar. Ué, mas eu sou humano também? Como não gosto de errar? É uma condição sine qua non. Eu sou humano, eu vou errar. Não é? Mas a gente não quer ser este que erra, né? E ficamos então nessa lamentação absurda que não tem fim. Uma crença está aí, na perfeição, de que você tem que ser bonzinho, tem que ser maravilhoso, tem que ser perfeito, tem que ser aquela menininha bonitinha e tudo quietinha, né? Certinha, não faz nada errado, tem que ser aquele homenzinho garanhão, porque assim o pai vai ficar admirando, tem que ser, não é? Tudo que esperam. E a gente cai nessa, é uma crença. Então nós criamos esse inimigo dentro de nós. E normalmente, num casamento, a gente casa com a imagem, né? Não com o real, mas com aquilo que idealizamos. Aí no dia seguinte você vê que casou com o sapo, ou que casou com uma abóbora, né? E fica triste para sempre. Então, isso é outra crença, né? E a gente acaba jogando a culpa no outro. Você não era assim quando eu te conheci. Não é assim? Você era muito mais doce, abria a porta do carro, me trazia flores, era carinhoso. Um dos dois é novo, namorado. E outro grande erro, nós vinculamos o erro à culpa. A gente acha que precisa sentir culpa quando erra. É assim, que eu falei que é cultural, é uma crença mesmo, né?
A gente precisa sentir a culpa mesmo quando erra? Ou a gente precisa se responsabilizar pelo que fez, assumir as consequências? Mas é uma linha muito ponto. fina aqui Muito fina. entre a culpa e a responsabilidade, não é? Isso, exato. A gente pensa que precisa se chicotear, é a culpa. Ao invés da gente simplesmente dizer, não, realmente foi feio, pisei feio, me desculpa, mas assumo as responsabilidades e as consequências disso e vamos em frente, toca a bola. Entendeu? É bem diferente. Mas nós não, nós gostamos muito de ficar culpado. Né? A gente acha até bonito. Eu não se gosto sentir não. culpado. Não gosta não? Não gosto não. Muito bem. E a culpa não decorre do erro, né? Decorre do modo como nos colocamos diante do erro. Nós temos muita raiva de errar. Nós temos muito medo pelos nossos erros. E essa forma de encarar o erro é que gera culpa. É a forma de encarar o erro. A gente encara como uma criança, de novo, de 6 anos. A aula começou aí. A gente não encara como adultos. Poxa, tô muito triste, mas eu não consigo voltar atrás. O máximo que eu posso é assumir as responsabilidades. Me desculpa, acabou. A culpa só serve para informar a consciência de que eu pisei na bola. Se é que eu pisei mesmo. Né, Vânia 2? De repente, é uma ilusão. E só, ela não serve para nada. Ela serve para eu sacar alguma coisa errada e me comprometer com aquilo, com as consequências daquilo e com o futuro daquilo. De eu não voltar a repetir dentro dos meus limites, dentro daquilo que eu conseguir. Mas de qualquer forma é não vincular uma coisa à outra, para eu não ficar na punição eterna, não é? Tem gente que tem tanto medo de errar e de sentir culpa que joga a culpa no outro. Você conhece alguém que faz isso? A culpa é minha, eu ponho ela quem eu quiser. A culpa é sua, está no seu poder. Mas a gente adora achar um culpado, mas não a gente. Vocês acham culpado quando alguma coisa acontece errada? No trabalho de equipe, a Dilma é errada. Nós não somos. Então, isso é o pavor de sentir culpa. Mas a gente não precisa sentir a culpa, não dessa forma. Entendem? Não vincular, tipo, eu preciso me martirizar daqui para frente, sempre, eternamente, ad eterno. Para isso, então, eu preciso perdoar, principalmente perdoar-se, quando eu sinto culpa. E nós vamos encerrar nosso trabalho com um auto-perdão. Vamos ver aqui. Se você, veja aí alguma coisa que você tem culpa. Todo mundo tem culpa de alguma coisa. Se não tem, tá mal, hein? Pense em algo que você fala, putz, pisei na bola. Não foi legal. Seja em que momento for da sua infância, sei lá. Pensem aí, reflitam. E neste momento, em que vocês pensam sobre isso, sintam quanto limite você tem por conta de o tempo todo se martirizar por um dia ter errado, pisado na bola. Talvez quanta culpa que colocaram nas suas costas, mas que você de fato não tem. Pais, irmãos, amigos, cônjuges. Pense como isso é pesado dentro de você. Como
como dói você saber que muitas dessas coisas você nem sabe de onde veio. Como dói você saber que você sabe de onde vieram alguns erros que foram cruéis, foram fatais, que transformou a vida dos outros e a minha própria. Que palavras, se você estivesse agora no seu túmulo de morte, à beira de morrer, o que é que de fato te libertaria? Coloquem-se numa posição em que vocês estão à beira da morte. Já não existe mais nada, nem profissão, nem papel, você não é mais nem pai, nem mãe, nem filho, nem amigo, nem nada de ninguém. Você está sozinho com você mesmo. Mas você quer sair daqui desse planeta livre, leve, solto. Então, qual seria a única palavra que poderia te libertar no momento da morte? Que poderia aliviar o seu peso? Então, mentalmente, vocês vão dizer, como eu, por exemplo, eu, Margarete, me perdoo. Me perdoo porque eu não consegui fazer diferente. Eu, Margarete, me perdoo, me digam o nome de vocês, porque naquela época eu não sabia o que estava fazendo. Eu, Margarete, me perdoo, porque naquele momento eu achava que era o melhor que eu podia fazer. Eu, Margarete, me perdoo porque eu sou limitada. Eu, Margarete, me perdoo porque ainda sou tão pequena. Falem para vocês mesmos. Perdoem-se. Eu, Margarete, me perdoo porque eu fui muito egoísta naquele momento. Eu me perdoo porque eu fui cega, porque eu não consegui ver o que de fato era necessário ser feito. Digam o que mais vocês se perdoam, particularmente. Vai, Wagner. Fecha o senhor e fala. Fica voado não, que eu sei que está fugindo. E aproveitando este momento, vocês vão observar algo que fizeram a vocês e que foi muito dolorido. Algo que doeu profundamente. Que transformou sua vida, suas crenças, suas reações, seu modo de ver o mundo. E você vai olhar para essa pessoa que te fez este mal, esta situação, e vai ver como essa pessoa é limitada. Qual é a história de vida dessa pessoa? Por que será que ela reagiu desse jeito, fazendo isso comigo? Por quê? Que recursos ela precisaria ter para não fazer aquilo comigo? Olhe o limite dessa pessoa. E nesse instante, diga a você mesmo o nome dessa pessoa e diz:
Eu te perdoo, José, seja o nome que for, porque você me fez muito mal. Eu te perdoo, José, porque você simplesmente não sabia o que estava fazendo. Eu te perdoo, fulano, porque dentro de você reinava o egoísmo, a raiva, o ódio, a falta de amor. Eu te perdoo porque você era tão limitado e não conseguiu ver as consequências do que você fazia. Eu te perdoo porque isso doeu profundamente em mim, mas eu sei que você tem muitos limites. Eu sei da sua história. Eu sei que você reagiu assim porque nunca te ensinaram a amar. Eu te perdoo, pessoa, porque você nunca foi amado. Eu te perdoo porque você é um filho de Deus e eu quero ser feliz. Eu te perdoo porque eu quero me ver livre. Eu te perdoo porque eu quero que você seja livre e saia da minha mente. Eu te perdoo porque eu não quero mais carregar este peso dentro de mim. Este peso fica dentro de você, mas não de mim. Eu te perdoo porque eu quero me sentir leve. Eu te perdoo, fulano, porque nesse instante eu quero me sentir completamente livre da sua presença dentro de mim. Isso ficará no passado e não mais no presente. Isso não existirá no meu presente e no meu agora, porque isso já foi, não é mais. Eu te perdoo. Podemos voltar? Bom, esses são os exercícios que vocês farão, ok? Compreender mais o que está prendendo vocês a perdoar-se ou perdoar alguém. Entendam as amarras que vocês têm. Vocês estão presos no passado e não no presente. Façam a lição de casa porque eu vou cobrar. Vale nota, hein? Beijo, obrigada, até a próxima.